Não como essa igreja que aí está, que abençoou, na verdade, com seu silêncio, a ditadura militar, que prendeu, torturou e matou centenas de pessoas. Pastores foram assassinados nesse país com a complacência da igreja. Os que se levantaram contra foram retalhados. E não faz muito tempo, ainda já no final da ditadura militar, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo, teve a sua diocese dividida para diminuir o seu poder sobre a arquidiocese de São Paulo. É o silêncio da igreja que vai, na verdade, ajudar as várias ditaduras em toda a América Latina, com Vilela na Argentina, e depois Leopoldo Galtieri, com Augusto Pinochet no Chile, Alfredo Stroessner no Paraguai, e por aí vai. Silêncio complacente, que beneficia esse instrumento, o capital, essa parcela mínima da sociedade que explora milhões de pessoas, trabalhadores, que nessas igrejas são alienados. As mensagens, a literatura, as pregações, elas vivam, na verdade, aniquilar a capacidade de reação dessas pessoas. Constrói neles uma mente escrava e conformista. E passam a defender a casa grande em detrimento de sua vida e de suas famílias. Olha para os presidiários, a sua maioria são filhos de cristãos de todas as matizes, de pobres, de negros. E a igreja em completo silêncio. Porque está perfeito para a liderança da igreja, que se enriquece dia após dia. Não faz como William, que depois que perceber que atingiu o objetivo, que é humanizar a relação no trabalho, ele fecha a fábrica. Se fosse hoje, eles faziam mais fábrica ainda, essa liderança. Precisamos de uma igreja conectada com a sociedade, especialmente com a massa trabalhadora, que esteja mergulhada nos movimentos sociais, de querer entender as pautas e reivindicações dos sem terra, dos sem tetos, das mulheres, entender os LGBT, construir alternativas com a sociedade, buscando saída, trazendo esperança. Eu tenho uma lembrança de 96, quando houve o massacre de El Carajás. Lá estava o coronel David Gruy, do Exército de Salvação, fazendo uma carta aberta, denunciando o massacre realizado pelos policiais militares que mataram 19 pessoas em Eldorado dos Carajás. Mas o Exército denunciou. Não é mais o mesmo esse exército calado, e quem cala consente, que não entendeu que precisa ser relevante à sociedade em que se encontra. Se não somos relevantes à sociedade, especialmente a maior parcela da sociedade, perdemos a razão da existência. Não percebemos a vida do Cristo que ora estava proclamando a chegada, e com a proclamação da chegada desse reino trazia justiça social, na cura dos enfermos, na alimentação dos pobres. É por isso que ele nasce na manjedoura, mostrando que o Deus da cidade é o Deus da periferia. Desculpa. Percebe isso, irmãos? Nós temos um pastor Antônio Carlos da Barra, no Rio de Janeiro. Ele não é do Exército de Salvação, mas ele é um salvacionista, como se convencionou chamar. Ora, encontramos esse pastor com os ribeirinhos na Amazônia e absorvendo a pauta dos ribeirinhos. Ou no sertão nordestino, outra vez na comunidade de Manguinhos. Outra vez encontramos ele na Zona Sul, denunciando o assassinato de centenas de pessoas, explicitamente.
Outra vez encontramos ele perguntando publicamente quem matou Marielle Franco. Um amado, uma igreja conectada com a sociedade em que vive. Quando eu falo de uma ruptura, estou falando de voltar às origens, ao primeiro amor, ao princípio de tudo. Porém, com essa liderança que aí está, adoradora de Mamon, é impossível que isso ocorra. Isso só pode acontecer com os discípulos autênticos do Senhor Jesus, que entende essa necessidade urgente de conectar-se com a sociedade. De ser, na verdade, a cabeça, a mente, os lábios, as mãos, o coração do Cristo aqui. É disso que eu estou falando. É dessa igreja que nós precisamos. Nós temos raras exceções. De uma igreja que compreenda, que identifique os verdadeiros discípulos de Jesus. Eu não estou falando de política partidária. Eu falo de política social. Pessoas que é capaz de encontrar na pessoa da irmã Marina da Silva uma autêntica discípula do Senhor Jesus. Mas essa igreja que aí está defenestrando essa amada irmã. Essa liderança que aí está da pseudo-igreja. De um fenômeno sociológico que pensa que eles que são os privilegiados, exclusivos de Jesus. Jesus não é exclusivo de uma religião que tem aí 500 anos. Ou se você quiser colocar os católicos junto, então 2000 anos. Mas é para além disso. Todos que vêm ao Senhor Jesus têm oportunidade e vez para adorá-lo, para viver com ele. E ele diz, de modo algum eu lançarei fora. É disso que eu estou falando. Não política partidária. Não do lulapetismo, que se elegeu com a proposta de reforma estrutural da nossa sociedade, que para impedir a exploração desgraçada dessa minoria da sociedade, em detrimento, em prejuízo de milhões de trabalhadores que são lançados nos bolsões de misérias de nossa cidade, da periferia de nossas cidades. Não. Precisamos de uma igreja que seja, eu disse, o coração do Cristo aqui. Que Deus nos dê graça, que o Senhor nos ajude a entender isso. E nós temos alguns amados que são exceções. Aí eu posso falar, o reverendo Caio Fábio, um homem de Deus, que tem autoridade para falar, porque a história valida este homem de Deus. Mas o pastor Antônio Carlos, Ariosaldo Ramos, Ed René Kivitch, que é alguém que nós podemos nos aglutinar, que são pessoas que são de fato os lábios e o coração do Cristo aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.